Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. Capítulo 2. Mudança de rota. O destino pode não ter paredes ou limites onde o tempo não é medido pelas horas, dias ou meses, mas pelo que você pode fazer e faz com ele. As aulas práticas me deram muita confiança, aliada às horas de disciplina, estudo e treinos incessantemente sobre cabelos. Na ocasião, eu namorava um rapaz de Juazeiro do Norte, que trabalhava em Cajazeiras. Decidimos nos casar e compreendemos que Juazeiro seria uma cidade com mais oportunidade para ambos, já que era um centro em franco desenvolvimento. O vestido de casamento. Minha primeira experiência no zelo de Deus comigo foi quando me preparava para casar e não dispunha de recursos para a festa de casamento ou todos os preparativos com os quais toda noiva sonha. Mas em nada isso me abalava. Me casaria com um vestido emprestado pela minha prima, que morava em Brasília e havia usado na sua cerimônia de crisma. Em paralelo a tudo isso, quando ainda nem tinha um noivo, acompanhei uma moça de Poços que era cliente da loja em que eu trabalhava, que passou mais de um ano em idas e vindas à cidade de Recife, para fazer um vestido de noiva com um famoso estilista de lá. O casamento dela foi um grande evento na cidade. Quando recebi de Brasília, pelos correios, o vestido que usaria no meu casamento, a senhora, que era madrinha da moça, que passara mais de um ano elaborando com o estilista o vestido, e que já havia casado há mais de um ano e morava no Rio de Janeiro naquela ocasião, revelou que a sua afilhada tinha muitos ciúmes do vestido, que estava guardado, mas pediria segredo à mãe dela e me emprestaria o tal vestido para que me casasse com ele, o qual caiu em mim como uma luva, e assim me casei com um lindo vestido que jamais teria imaginado. O melhor fotógrafo da cidade, na época, nos presenteou com um álbum de casamento. Os presentes de casamento foram dados voluntariamente em dinheiro, o que nos possibilitou passar uns dias em uma linda praia no Rio Grande do Norte, além de outras delicadezas que fez o Senhor naquela ocasião. Aprendi com esse acontecimento que o Senhor cuida dos detalhes quando escolho ser livre. Chegando a Juazeiro do Norte, depois do casamento, fomos morar na casa de uma tia do meu então esposo, e o avô dele nos cedeu um imóvel que era antes utilizado como banheiros, que serviriam aos romeiros, e lá, com o dinheiro do seguro-desemprego que havia recebido como vendedora, montamos um pequeno salão de beleza. 12 anos havia se passado desde o curso por correspondência pelo IUB e havia me transformado em uma profissional feliz na área de cabelos em uma região maior e muito promissora, onde tive a feliz oportunidade de me especializar em outros centros maiores, conquistando assim muitos clientes e construindo uma família com 2 filhos. Vivíamos uma vida tranquila, até que depois de algum tempo, começamos a ter problemas no casamento e decidimos por terminá-lo. O ano era 2004 e o mês era setembro, quando me divorciei de um casamento de 11 anos com 2 crianças pequenas, Petros, com 6 anos, e Heloíse, com 5 anos. Era uma tarde de sábado quando chegou o caminhão que levaria a mudança. Meu coração estava completamente despedaçado em meio àquele cenário caótico, cheio de incertezas e dor. Era o fim de um tempo de sonhos. Era um projeto fracassado onde todos os investimentos emocionais pareciam não ter valido a pena. A euforia das crianças brincando em meio às caixas só me revelavam o quanto estavam inseguras e confusas, sem compreender por que deveriam ir embora. Estava saindo de Juazeiro do Norte, de volta para Paraíba, deixando para trás a minha vida construída, a suposta estabilidade,
e todos os meus amados clientes, sabendo que chegando lá, seria somente mais uma desconhecida montando um negócio, porque certamente os meus amigos já não estavam mais lá, e eu agora era uma mulher diferente daquela de quase 12 anos atrás. Todavia, o meu nível de independência não permitia que voltasse a morar com os meus pais, levando 2 crianças pequenas. Porém, era o que eu tinha para aquele momento. 3 dias antes da mudança, a minha cabeça estava completamente em parafuso. E eu não conseguia comer ou dormir. Foram longas noites onde podia ouvir todo o som do silêncio, como tambores dentro de mim. Ouvia a respiração das crianças que dormiam na cama do lado, enquanto eu permanecia sentada em insônia, apreciando a lua que invadia a área aberta que dava acesso ao meu quarto, enquanto as lágrimas insistiam em descer incessantemente pelo meu rosto. Naquele momento, me sentia devastada e insegura a respeito do que aconteceria com minha vida a partir dali. Na manhã seguinte, minha irmã, Edileuza, me ligou e sugeriu-me que fosse morar na cidade de Sousa. O detalhe, porém, é que eu claramente expressava a minha falta gratuita de amor por aquele lugar. E quando ela insistiu que seria melhor recomeçar lá, porque havia poucos salões, e que Cajazeiras já os tinha demais, foi o argumento perfeito para me convencer, me fazendo enxergar que em Cajazeiras as pessoas me conheciam como vendedora, não importando em quem eu havia me tornado profissionalmente. E em Sousa, o fato de eu ser desconhecida e irmã de uma bem-sucedida empresária lá, poderia me favorecer independente de eu gostar ou não do lugar. Comuniquei a minha decisão à minha irmã, Alche, que mora lá, que prontamente alugou uma casa para mim e 2 dias depois estava chegando ao meu novo endereço. A casa era solta e bem localizada, tinha 3 quartos, uma garagem e uma pequena varanda. E logo transformei um dos quartos em brinquedoteca para as crianças como forma de conectá-las àquele lugar. Sousa fica localizada no sertão da Paraíba. Tem o Parque dos Dinossauros e as pessoas que moram lá são ávidas por informações, procurando sempre manterem-se antenadas com o que acontece no mundo. São conhecidas regionalmente como pessoas vaidosas e muito preocupadas com a boa aparência. Descrevo aqueles dias como os mais desafiadores da minha jornada até ali, porque estava habituada a uma rotina com muitas demandas e aquela situação me colocava num limbo onde não conseguia pensar. Me sentia em um estado de letargia sem precedente na minha vida. Estava sem trabalho, com uma mudança para organizar, em um lugar que eu não tinha afinidade. 2 crianças pequenas que precisavam de mim e eu nem podia chorar. No meio de todo aquele cenário, senti-me feliz com as cartinhas de boas-vindas que recebi dos meus sobrinhos, Camila, Lucas e Bianca, filhos de Alche que moravam lá. O maravilhoso de ter muitos e bons irmãos é que eles são solidários nessas ocasiões. Eliana, Alche e Eliomar me ajudaram com a mudança e a escola das crianças. Edileuza era minha psicóloga para todas as horas. Enquanto os meus pais oravam e me aconselhavam, os outros irmãos moravam todos fora da região, mas me acompanhavam à distância. Meses antes do divórcio, havia montado na cidade de Crato, Ceará, um pequeno salão em uma galeria, como forma de expandir o negócio de salão de beleza, já consolidado na cidade de Juazeiro do Norte, como uma tentativa de resolver desafios de um relacionamento conjugal que apresentava sinais de falência. Éramos sócios, onde eu fazia a parte operacional e ele o administrativo. Eu me dividia atendendo no Crato 3 vezes na semana
alternando com os atendimentos no salão de Juazeiro. Com o divórcio, em termos de renda, o pequeno salão na galeria de Crato era tudo que eu tinha. No entanto, agora estava morando em outro estado com 2 crianças pequenas e totalmente dependentes de mim. E diante daquela realidade, decidi que trabalharia no Crato de terça a quinta-feira e assim o fiz. Havia deixado uma equipe de 3 pessoas lá para os outros dias. O Crato é uma cidade que te convida a respirar e olhar somente para o que importa. O clima mais ameno me trazia aconchego ao coração. As crianças foram matriculadas em Souza na escola em que os primos estudavam e começamos aquela jornada. Minha irmã, Alche, tinha um pequeno imóvel disponível e me cedeu para eu montar um salão em Souza. Aquela cidade não dispunha de escola para a formação de cabeleireiros e eu estava sozinha. Logo comecei uma pesquisa procurando pessoas que trabalhavam fazendo unhas em domicílio ou que atendiam as amigas fazendo escovas e outros serviços. O que encontrei foi uma habilidosa vendedora da Avon com vontade de aprender e uma manicure que fazia as unhas dos familiares. E a minha sobrinha, Mona, que morava em Cajazeiras, foi morar comigo e ser treinada, junto com as outras 2 meninas, para os atendimentos do salão. Dividi os móveis no salão do Crato, também para o de Souza, e foi quando o Sebrae promoveu uma feira de empreendedorismo, e eu lancei o Salão Modos nesta feira 35 dias depois da minha chegada à cidade de Souza. No lançamento, em meio a todos aqueles estandes montados, onde o meu era sinalizado por muitos balões na cor verde e 2 modelos com penteados e maquiagem extravagantes, sinalizando o exótico, enquanto distribuíam flyers, falando sobre os produtos e serviços que seriam disponibilizados no salão. Gerava muita curiosidade. Estava visivelmente abatida, pesando 43 quilos, mas apesar de todo o caos, me sentia cheia de energia e esperança, pois os meus pais e parte da minha família estavam lá. O fato de ter uma irmã bem relacionada na cidade foi algo que me ajudou muito, e logo começou a aparecer bons clientes, pois o salão ficava em uma rua muito larga e no centro da cidade. Foi muito desafiador por todo o contexto que estava vivendo, porque gostaria de fazer as coisas em parceria e aquele episódio me avisava que havia chegado a hora de protagonizar a minha vida e tomar todas as decisões sozinha, assumindo as responsabilidades e pedindo a Deus orientação para acertar. As crianças tinham dificuldade em se adaptar ou mesmo entender aquele novo momento. Por isso eu tentava me equilibrar para parecer forte. O cenário econômico era favorável, mas o nível de organização das pequenas empresas ainda não era uma realidade, onde até mesmo sem uma gestão estruturada, estas tinham chances de prosperar. Passei a dividir os meus dias entre a cidade do Crato e Souza e por muitas vezes chegava ao Crato próximo da meia-noite por causa do horário do ônibus, tendo que dormir dentro do salão na galeria, na maca utilizada para o processo de depilação para conter despesas. A minha chegada em Souza era por volta do mesmo horário da meia-noite e por muitas vezes saía do salão de Crato às pressas para não perder o transporte. E as meninas ainda ficavam trabalhando, pois havia um nível alto de comprometimento delas. Depois de umas semanas eu estava exausta, porque paralelo a isso, tinha todo um contexto de vida familiar e emocional, que envolvia a escola das crianças, a minha ausência, a adaptação delas ao lugar e ainda todas as minhas idas e vindas que não tinham um retorno financeiro para justificar tanto sacrifício. Sentia-me correndo para fazer algo que não estava tendo relevância, e aquela situação me destroçava, porque para onde eu olhava havia possibilidade,
mas me sentia atada, cansada e ausente de mim mesma. Decidi que colocaria meu foco somente em Souza e fecharia o Salão do Crato. Sônia Rolim é uma dessas mulheres empreendedoras de pulso firme e visão que facilmente pode ser confundida com alguém insensível e individualista. Ela é conhecida e muito destacada na região do Cariri, no ramo imobiliário, e dona da galeria onde ficava o salão. Convicta da minha decisão de renunciar ao negócio no Crato, cheguei para fazer o comunicado à Sônia Rolim, a dona da galeria. Ela não aceitou e eu fiquei triste porque haveria uma multa de rescisão de contrato que eu não poderia pagar, pois havia feito um contrato de 2 anos e tinham se passado somente 5 meses do início daquele negócio. Então voltei para casa naquela semana, buscando soluções onde as quase 3 horas de viagem de ônibus não eram suficientes para me trazer a melhor resposta. O gosto pela leitura me foi apresentado pela minha irmã Edileuza e pelo meu pai, que estavam sempre com um livro nas mãos. Logo, para mim, representou uma forma de diversão, dada a limitação financeira, destinada ao lazer durante a adolescência, onde o fácil acesso à biblioteca pública me mostrou que, através de leitura, podia viajar por lugares que jamais conheceria e ter acesso ao pensamento de pessoas que transformaram a história através dos seus feitos. Era algo fascinante para mim. O Salão de Souza era um projeto inicial com pouquíssimos clientes, o que me permitia ler um livro a cada 2 semanas, pois fazia muito tempo que estava privada de tal prazer. O Crato fica próximo a Juazeiro do Norte, onde estava a maioria dos meus clientes. E na semana seguinte, a dona Sônia me chamou para me oferecer, de forma gratuita e muito generosa, um apartamento na galeria para eu morar, caso eu tivesse interesse de voltar ao Cariri. Esse fato foi determinante para a minha decisão. Levava comigo a culpa pela pouca convivência com as crianças e logo, morar e trabalhar no mesmo ambiente muito me ajudaria naquele momento. E mesmo pequenos Petros e Heloíse receberam a notícia da possibilidade de retorno com muita alegria, porque a escola que estudavam na cidade de Souza era muito diferente da que estudavam em Juazeiro do Norte. E a cidade de Souza, sendo extremamente quente, eles não haviam se adaptado ainda e todos os finais de semana íamos para a casa dos meus pais em Cajazeiras. 5 meses depois que havíamos chegado à cidade de Souza, montado um negócio e vivido algumas experiências marcantes, voltamos para o Crato. O pequeno apartamento ficava no 3º andar, onde quarto, sala, cozinha e área de serviços eram distribuídas pelos 36 metros quadrados, que era acessado por uma larga escada, por onde as crianças subiam brincando para ver quem chegava primeiro. Na semana seguinte à nossa chegada à cidade do Crato, houve uma grande inundação por causa do canal que atravessa quase toda a cidade. E as minhas crias ficaram na casa da avó paterna, em Juazeiro do Norte, por quase 1 mês, com medo de voltarem para o apartamento. Todos os dias, depois do trabalho, eu ia lá para vê-las e contar uma história para que dormissem. E de novo, retornava inundado em lágrimas para casa. Meu coração ficava muito apertado, porque não tinha certeza de que espécie de ferida poderia ser aberta neles, por causa de toda aquela situação, pois eram tão pequenos ainda para entender. O Petros era muito questionador e brincalhão. Gostava de fazer trotes, mas não levava desaforo para casa. Enquanto a Heloísa era muito criativa e adorava fazer de tudo uma festa com as amigas. E entre eles, por vezes, brincavam e por muitas outras brigavam. Eu fazia terapia com o Dr. Kian para conseguir manter a sanidade e poder estabelecer outra vez a rotina para a minha vida, porque ainda me sentia desconectada em todo aquele contexto. O Crato
me abraçou de tal forma que não havia qualquer outro lugar que eu quisesse estar mais do que lá. Conheci pessoas incríveis e com o coração aberto. Tudo parecia favorável ao meu estilo de vida. Tudo do que precisava ficava perto e facilitava muito a minha vida. Havia um grande supermercado vizinho, uma padaria de onde o cheiro do pão podia ser sentido da galeria, assim como um mercado de frutas. O apartamento que morava e o lugar onde trabalhava me possibilitavam resolver tudo de forma rápida e prática. E todas as noites, quando saía do trabalho, andava com as crianças até a Praça da Sé para jantar e passear com elas. Não fazia comida em casa porque na época, naquela região, havia muitas baratas francesas que, apesar de serem pequenas, me apavoravam. Em um dia de trabalho comum, recebi no salão da galeria a visita de um desconhecido com um enorme dread na cabeça, me propondo uma ação voluntária. Fazer a produção dos cabelos de umas modelos para um projeto de fotografia que ele estava desenvolvendo. E eu, sem perguntar do que se tratava, prontamente disse sim. E logo que descobri que era um fotógrafo de moda, natural do Crato e renomado na Europa, que morava na Alemanha e estava trabalhando em um projeto de moda ressaltando a cultura da região do Cariri. Era Dada Petroli. Foram dias desafiadores, porque me abri a outras ações voluntárias para concursos de Miss e Mister Cariri na produção do cabelo e maquiagem das garotas, onde a galeria ficava lotada de jovens, adolescentes, causando curiosidade e frisson nas pessoas que por lá circulavam. Aquele seria apenas o início do projeto, que ficou pronto 2 anos depois, entre idas e vindas de Dada, da Alemanha, sendo lá premiado como documentário fotográfico sobre a região do Cariri, mostrando as principais características da região através de histórias contadas pela fotografia, sendo considerado o Oscar do design entre os países, Alemanha, Suíça e Áustria, fazendo muito sucesso também em outras partes da Europa, transformando-se em livro. Naquele contexto, fazer parte do projeto Moderatrix Cariri ampliou a minha visão e me deu a oportunidade de expressar a arte sem reservas e despertou o meu desejo de conhecer o mundo. Minha vida familiar e profissional ocupava o mesmo contexto físico, enquanto eu procurava me realocar pessoal e profissionalmente. Minhas pequenas crias viviam os seus conflitos individuais e um dia, Petros desceu do apartamento para o salão que ficava na galeria, embaixo do apartamento onde estávamos morando, e revoltado começou a chutar a porta de vidro, gritando que não tinha casa e que não sabia qual era a sua casa. Ele ainda não tinha 7 anos e nos últimos meses a sua vida havia virado de ponta cabeça, com 2 mudanças de endereço e uma flutuação emocional que não conhecia. Aquela atitude dele me desestabilizou e fez com que eu destinasse para o dia seguinte que só entraria no salão para trabalhar depois que comprasse uma casa, mesmo sem ter o dinheiro. E foi assim que fiz. E por volta das 7 da manhã, depois de mandá-los para a escola, eu saí à procura de uma casa para morar. E andando pelas ruas de Crato, encontrei uma corretora que me ofereceu e mostrou uma casa. E por volta das 14 horas daquele mesmo dia, eu já havia encontrado a casa e negociado a entrada com o dinheiro que tinha, pois 5 meses antes, quando recebi de forma gratuita o apartamento para morar por 6 meses, havia feito um propósito de que quando completasse o tempo, eu já teria uma casa para morar e mais uma vez se comprovou para mim a fidelidade de Deus, abençoando o meu trabalho duro e também propósito. Era uma casa de rua com 4,5 metros de frente e 30 metros de fundo. Tinha um longo corredor com pergolado aberto, onde entrava a luz pelas janelas dos quartos, que poderiam passar a noite abertas,
onde a lua nos visitava para ser apreciada sem risco algum, pois era localizada em um lugar bem estratégico. Pela manhã, o cheiro do café feito na casa da vizinha atravessava a parede, trazendo aquele aspecto de familiaridade e segurança. A casa ficava próxima ao Sesc, onde as crianças podiam fazer atividades recreativas, próximo da pista de onde pegavam o transporte escolar, pois voltaram a estudar na escola de antes, na cidade de Juazeiro do Norte. E ficava ainda mais próximo do centro, facilitando a mobilidade e ainda a parede do quintal compartilhada com a Universidade Regional do Cariri, a URCA, campus do direito, me possibilitando sentir a vibração e energia contagiante dos estudantes. Vivemos experiências únicas nessa casa. O quarto de Petros e o da Elô ficavam vizinhos. Era uma fase em que os irmãos brigavam muito. Nunca tive bichos de estimação, embora admire muito quem os tem. No meu caso, representa mais uma responsabilidade dentre tantas. Compreendo que o prazer que terei com os bichos não será igual ou menor que a responsabilidade, porque o cheiro deles, quando sujos, me incomodavam muito. No entanto, tudo pode ser experimentado, e nesta casa, Elô tinha um aquário e um gato, o Nino, e Petros uma cachorra da raça Poodle, a Pitucha. Para mim era uma forma de renunciar o que eu queria e ceder a eles para que exercitassem a responsabilidade e pudessem se divertir. A cachorra corria dentro de casa e eles faziam a festa. Em um dia triste em que eu estava viajando, um carro ia passando rapidamente em frente da nossa casa e a Pitucha morreu atropelada quando correu de casa para a rua, deixando as crianças imensamente tristes. Petros logo queria outro cachorro. Prometi que quando tivéssemos uma casa maior, eu lhe daria. O gato da Elô, Nino, também foi penalizado por uma porção de gelatina com creme de leite, ficando assim a casa somente com aquário. Amava receber os meus sobrinhos da Paraíba nas férias e com muita antecedência procurava as colônias de férias disponíveis para inscrevê-los. Breno, Ítalo, Mateus e Lucas alegravam juntos com Elô e Petros aquela casa. Era um tempo em que, depois da morte da cachorra, por vezes Petros passava de semanas na casa da tia-avó por ser vizinho à escola e facilitar algumas atividades esportivas que praticava no período da tarde. Começava a ter a sensação de estarem construindo uma nova rotina com um endereço fixo, as crianças bem instaladas e o negócio prosperando a cada dia. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivro.